no texto de Neemias, capítulo 8. Neemias, no Antigo Testamento, capítulo 8. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 12. Neemias 8, de 1 a 12, a palavra do Senhor diz: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente. Por quê? Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Vamos orar. Eu queria pedir que desligasse essa luz, que ela está bem no meu olho, por favor. Vamos orar. Deus, nós lemos a Tua palavra e sabemos que na história de Israel este momento foi um momento muito sério, importante, e como está escrito aqui no texto, consagrado a Ti. Deus, permita-nos nessa manhã entrar nesse texto e ver e entender, através da explicação dele, verdades, ensinamentos que sejam úteis e importantes também para nós, como igreja que busca ser consagrada a Ti. E assim como Tu renovaste a alegria daquele povo naquele dia, naquela manhã, queremos pedir, Senhor Deus, com toda a humildade do nosso coração e com a sinceridade da nossa alma, que o Senhor também renove a nossa alegria.
e que Tu uses a Tua palavra para assim fazê-lo. É a oração que nós fazemos ao Senhor, que é tão gentil e bondoso para conosco, em nome de Jesus, amém. Irmãos, as experiências amargas que alguém possa vir a experimentar na sua vida, certamente podem tirar a sua alegria. Muitas coisas roubam de nós a alegria do coração: o luto, a enfermidade, circunstâncias adversas, problemas financeiros, dificuldades de relacionamento em casa, dificuldades que se prolongam e que vão comendo pelas beiradas a nossa alegria, até que em um determinado momento nós nos rendemos à murmuração, à tristeza, ao queixume e também à dor. Mas uma das maravilhas, das bênçãos, das graças que recebemos do nosso Deus, e que pela sua palavra existe a promessa de que elas serão constantes na vida do povo de Deus, é que Deus pode nos permitir e nos levar a reencontrar na adoração e no entendimento da sua palavra a renovação da nossa alegria, porque essa alegria alimentará a nossa fé. Esse texto que nós temos diante de nós, como eu disse na minha oração, é um texto muito importante nas Escrituras, porque ele marca um divisor de águas na vida de Israel depois do exílio na Babilônia. Quando o povo de Deus chega aqui no capítulo 8, já faz mais de 80 anos que eles voltaram do cativeiro babilônico. O templo já fora edificado na época de Zorobabel, mas o templo era bem inferior ao templo de Salomão. Neemias já havia conduzido o povo naquela campanha maravilhosa que é descrita no capítulo 5 do seu livro, de edificar os muros de Jerusalém, de reedificar os muros de Jerusalém no tempo recorde de 52 dias. Houve uma grande festa da inauguração dos muros, a cidade estava novamente protegida dos seus inimigos. Mas apesar dessas vitórias, parece que a alegria não tinha voltado ao coração do povo. Havia aquela dúvida no ar de que, de fato, quem somos nós? Deus nos perdoou, nós somos povo de Deus, quem somos nós? E Deus levanta tanto Esdras, um escriba versado na palavra de Deus, e Neemias, que popularmente no Brasil é chamado de um profissional a serviço do reino, um homem que veio para governar Jerusalém, porque Deus fez pesar no seu coração o amor por aquela cidade, depois de ouvir todas as dificuldades que aquela cidade está vivendo após o seu exílio. E Deus coloca esses dois homens juntos para trabalhar a reedificação moral, mas também a reedificação nacional daquele povo, como povo de Deus. E então marca-se um culto, chama-se a população, e diante de toda a dificuldade, e vivendo toda a dificuldade de alguém que está tentando reconstruir o seu país, eles se reúnem na presença de Deus para pedir instruções. E quando se entra então no 7º mês, como está escrito aí no texto, aproxima-se a celebração da festa dos tabernáculos, conforme está prescrito em Levítico capítulo 23. Na festa dos tabernáculos, o povo vivia por uma semana habitando em cabanas. E aquela festa celebrava exatamente os 40 anos que eles haviam passado no deserto, em que Deus, durante todos os dias dos 40 anos, os sustentara, não deixando envelhecer as vestes, não deixando que eles ficassem enfermos, embora estivesse disciplinando o seu povo por causa da desobediência de Cádiz Barneia, descrita em Números capítulo 14. E eles vão festejar, mas parece que não tem festa. Eles vão cantar, mas parece que não tem alegria na voz para poder soltá-la na presença do Senhor.
E esse texto aqui precisa ser lido ao lado de Esdras 5, que é quando Esdras também se propõe a fazer a reforma espiritual do povo de Deus. Quem é que nós temos aqui então diante de nós ao ler Neemias capítulo 8? Primeiro, nós temos um povo que é consciente da sua humilhação. Nós vivemos 70 anos num exílio debaixo de uma nova escravidão. E a volta do exílio da Babilônia, ela é em muitos aspectos diferente da saída de Israel do Egito no Êxodo. Ora, Israel foi para o Êxodo, para o Egito, com apenas 12 pessoas, a família completa, o número me falta a memória, mas foram poucas pessoas e saíram de lá como uma nação de mais de 3.450.000 anos depois. Agora Israel vai para a Babilônia como uma nação derrotada na guerra, humilhada, desfilhada dos seus soldados no campo de batalha, vai como uma nação grande e volta da Babilônia 70 anos depois como um povo pequeno e subjugado pelo Império Persa do rei Ciro. Estão conscientes da sua humilhação. Eles sabiam que a Babilônia tinha sido para eles disciplina de Deus e agora eles reconhecem. Segundo, eles estão conscientes da sua necessidade de Deus. Ora, Deus nos disciplinou e como Ele mesmo disse, eu farei a ferida e eu reatarei a ferida. Se Deus nos humilhou com essa disciplina, então é Deus quem também nos tirará da disciplina. Assim como você faz em casa, você coloca o seu filho na disciplina, vai para o seu quarto, não vai brincar de videogame, tal coisa e tal. E quando eu for lá te tirar, a disciplina acaba. Israel estava consciente disso. Deus nos disciplinou, é Deus quem põe fim à disciplina. E esse texto aqui é exatamente um chamado a entender que a disciplina está acabada porque Deus trouxe o seu povo de volta. E terceiro, eles não somente estão conscientes da sua humilhação e necessidade de Deus, como também eles agora estão unidos como um povo, com o desejo de não errar na presença de Deus. Eles querem saber o que Deus quer deles, eles querem saber o que Deus ensina na sua palavra para obedecer, e assim reconstruir a sua nação. Apesar disso, apesar desses três sentimentos serem claramente mostrados para nós no texto, lendo o livro de Esdras e lendo o livro de Neemias, percebe-se que há muitas práticas e condutas e pecados ainda permanentes no meio do povo. O próprio Neemias teve brigas terríveis com a liderança do povo por causa de casamento misto, por causa de comércio feito de forma inadequada no dia do Senhor, por causa de gente que queria ter o poder para usufruir de benesses que os outros que estavam na penúria não tinham. E tudo isso no meio do povo de Deus que está consciente dessas coisas às quais eu falei e mencionei. Isso mostra que de fato somos pecadores e de fato nós precisamos ouvir a instrução da palavra para nos tornarmos conscientes não somente das nossas necessidades, mas também das nossas responsabilidades, e assumir as duas na presença de Deus para que seja bênção na nossa vida. E é essa consciência dupla de que precisamos de Deus, mas que também precisamos nos responsabilizar com as coisas de Deus, na presença de Deus, é que nos possibilitam reencontrar a alegria de Deus no nosso coração. E eu gostaria de mostrar nessa manhã para os irmãos como que a alegria do Senhor é a nossa força. Expressão que aparece aí no versículo de número 10 do texto. Nós começamos domingo passado uma série de 4 exposições bíblicas a respeito da alegria, um convite à alegria. Domingo passado, embora tinha menos de 40 pessoas aqui, está tudo gravado lá no site da igreja, os irmãos poderão ver. Nós mostramos que é possível para o povo de Deus, mesmo no meio da angústia, experimentar uma alegria maior. Não é que nós nos alegramos com as angústias, mas no meio das angústias, Deus coloca a alegria no nosso coração.
E o que nós percebemos, e essa é a tese que estamos defendendo aqui neste mês, é que a alegria do povo de Deus é a alegria que vem de Deus. Deus é a nossa alegria. E em primeiro lugar, nós vimos semana passada que é Ele que coloca alegria no nosso coração, por uma razão muito simples e bíblica: a alegria é fruto do Espírito. É Deus quem produz alegria em nós. A alegria não é um alvo para a igreja. As programações da igreja, os cultos da igreja, os trabalhos e os ministérios da igreja, eles não têm como objetivo trazer alegria para nós. Eles têm como objetivo glorificar a Deus e servi-lo, e assim levar pessoas a conhecer Cristo. A alegria que esses programas, esses ministérios, essas ações da igreja produzem em nós é um presente de Deus, por causa da nossa obediência. A alegria na vida cristã é sempre um resultado de uma ação divina em nosso coração, como uma dádiva por causa da obediência, e como um presente de Deus, porque Ele é o nosso Pai, e Ele se alegra em presentear o seu povo. Portanto, aquelas pessoas que se casam porque querem ser felizes, elas estão colocando como propósito do seu casamento algo equivocado. Nós não casamos para sermos felizes, nós nos casamos para fazer outras pessoas felizes. Eu me casei para fazer a minha esposa feliz, e ela se casou comigo para me fazer feliz. E nós descobrimos que, cuidando um do outro, então Deus nos abençoa com a felicidade e com a alegria. A alegria sempre é uma bênção de Deus, é uma dádiva, é um dom, é um presente, é uma consequência, não um objetivo, é um resultado e não um propósito. E Neemias e Esdras aqui, pregando a palavra de Deus, mostra para o povo de Deus que a alegria que eles precisam ter e que eles não têm, mesmo fazendo comemorações, ela vem de Deus, e ela vem de Deus porque ela pertence a Deus. É isso que quer dizer a preposição do, a alegria do Senhor, a alegria que o Senhor gera, a alegria que o Senhor dá, e a alegria que pertence ao Senhor é a nossa força. E eu gostaria de mostrar isso fazendo 3 afirmações. Primeiro, o povo entende a palavra e tem a sua alegria renovada, porque o desejo de ouvir a palavra em todos os corações lhes permitiu reencontrar uma unidade que eles não tinham mais. Observe no versículo de número 1: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. E Esdras então assim o faz. Eles se juntam como se fosse uma só pessoa. O pedido de um é o pedido de todos, e o pedido de todos é o pedido de um por todos e todos por um. A unidade se torna visível. Nós falamos tanto de unidade visível da igreja, e nós percebemos que a unidade, ela se torna visível exatamente quando o desejo de ouvir a Deus passa a ser o principal desejo do povo de Deus. Amar a Deus, servir a Deus, glorificar a Deus, passa a ser o desejo de todos e não o desejo de alguns somente no meio do povo de Deus. Eles se levantam como se fossem todos um só homem. E a unidade acontece quando nós somos movidos por propósitos comuns. A primeira igreja presbiteriana de Goiânia vai experimentar unidade quando o propósito de Deus, e não dos pastores, não dos presbíteros, não dos diáconos, não dos presidentes de sociedades internas, e não do povo, mas o propósito de Deus assumir o coração de todos nós. Quando todas as nossas ações forem movidas unicamente pelo desejo de saber o que Deus quer de nós, e não somente de saber o que Deus quer de nós, mas nos colocarmos a caminho para poder cumprir o propósito de Deus para nós, porque o propósito de Deus é santo, o propósito de Deus é perfeito, e o propósito de Deus, além de tudo isso, ainda é eterno e soberano. Quando nos submetemos ao propósito de Deus, nós começamos a descobrir que o outro não pensa tão diferente de nós.
Nós descobrimos que o outro tem vontade também de servir. O que nós precisamos é afinar os nossos ponteiros, não com a vontade de um ou com a vontade de outro, mas com a vontade de Deus. A vontade de Deus é o nosso padrão. Então o povo se levanta junto e diz: o que Deus tem a dizer para nós? Eles param de se concentrar unicamente em si mesmos, nas suas necessidades, nas suas vontades, nos seus projetos, e eles vão em direção a Deus e perguntam: qual é o teu projeto, ó Senhor, para a tua igreja? E eles vão aos líderes para que eles desincumbam bem essa tarefa. Eles vão a Esdras. Esdras é o pastor, Esdras é o sacerdote, Esdras tem a obrigação de ensinar a palavra de Deus para eles, e eles sabem disso. E Esdras está consciente disso, e é isso que ele faz. A unidade se torna visível naturalmente, sem forçação de barra, porque não é um produto das ações humanas, mas é principalmente um chamado de Deus. Deus nos chama à unidade. E é isso que ele diz em Efésios capítulo 4, Deus nos chamou com santa vocação para andarmos de modo digno dessa vocação. E é depois que Paulo fala que Deus nos chamou para ser dignos da vocação, que ele diz para nós chegarmos à unidade 2 vezes. Devemos chegar à unidade e devemos preservar a unidade que não somos nós que construímos, mas que Deus nos dá em Cristo. Observem que essa unidade, ela é corporativa, ela não é corporativista. Ela não é a unidade de um grupo impondo a sua vontade sobre outro. E isso acontece muito nas igrejas por aí afora. Não é um grupo que se impõe sobre outro, é a palavra de Deus que se impõe sobre todos. Esse é o ponto. Ela não visa a simplesmente colocar em relevo o que alguns sonharam e projetaram para aquele povo. Ela visa simplesmente saber o que Deus quer de todos nós. E ela é corporativa, ela une pessoas, mas ela não é corporativista, ela não defende interesses de grupos minoritários. Os irmãos que estudaram na quarta-feira o livro de Gálatas vão se lembrar que esse foi o problema de Pedro e que Paulo precisou repreendê-lo publicamente em Gálatas capítulo 2. Pedro veio visitar as igrejas da Galácia, de Antioquia, depois de Paulo ter visitado a igreja de Jerusalém. Só que em Jerusalém, Paulo, por um só momento, deixou-se levar pela ideia judaizante de que era necessário a circuncisão e crer na lei para ser salvo. Só que quando Pedro vem a Antioquia, alguns judaizantes vêm de Jerusalém atrás dele e fazem a sua cabeça. E Paulo se entristeceu porque de repente Pedro participava dos cultos e agora não estava participando mais. Então Paulo chamou esse grupo na presença de toda a igreja, porque toda a igreja tinha visto Pedro frequentando e depois toda a igreja tinha percebido que Pedro não estava frequentando mais. E Paulo diz: Pedro, você está agindo de forma incoerente. O nosso maior problema às vezes com a unidade, irmãos, não é que nós não cremos na unidade, é que nós somos incoerentes com ela. Nós queremos impor a nossa vontade pessoal sobre o desejo de uma igreja inteira, sem perguntar para Deus se é isso mesmo que Ele quer. Nós queremos impor sobre o outro o que nós pensamos e acreditamos. Mas o texto diz que eles se uniram como um só homem diante de Deus para perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de nós? E eles fizeram isso publicamente, porque fizeram isso numa praça, durante toda a manhã. E o objetivo único de estar naquela praça é: disseram a Esdras, o escriba, versículo 1, traga o livro da lei e explique a lei para nós. Nós queremos ouvir a lei que Deus havia determinado para o seu povo. A palavra de Deus é a nossa lei. É a palavra de Deus que resolve os nossos problemas. É a palavra de Deus que arbitra as nossas incoerências. É a palavra de Deus que nos santifica
diz o Senhor Jesus na sua oração em João 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Todas as vezes que nos submetemos à palavra que Deus prescreveu para nós, haverá bênção na vida da igreja. Segundo lugar, o desejo de ouvir a palavra também produz uma adoração que é genuína. Do versículo 2 até o versículo 9, Neemias faz referências a várias atitudes do povo que mostram a sua submissão a Deus e o seu desejo de obedecer. Primeiro, no versículo 3 diz que o povo perseverou durante aquela manhã inteira para estar atento e ouvir a palavra de Deus. Eles ficaram da alva, desde as 6 horas da manhã até o meio-dia, em pé, numa praça, debaixo de sol, o sol de Jerusalém, não de Goiânia não, para ouvir a palavra de Deus, desde o mais pequenininho até o mais idoso. E eles perseveravam, diz o verso 3, observem comigo: e leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Quem tinha condição de sentar para ouvir, quem tinha condição de ficar ali para ouvir, estava ali para prestar atenção, e eles ficaram ali a manhã inteira escutando. Escutar o pastor Hélio por 45 minutos, para alguns é um prazer. Eu sei porque os irmãos me dizem, mas para outros é um sacrifício, e eu sei exatamente porque não me dizem. E pelo rosto que os irmãos fazem. Alguns dormem, outros se levantam o tempo inteiro, e alguns conversam o culto inteiro, a gente vê daqui. Agora, é claro que o banco é completamente desconfortável. O conselho uma vez pensou em colocar poltronas aqui, ia diminuir 107 lugares, então nós íamos ter mais 107 pessoas insatisfeitas. Então nós resolvemos esperar mais um pouco, e se Deus quiser um dia a gente derruba essa parede. Mas o fato é que o que precisa não é o conforto, o que precisa é a perseverança. Porque quando nós queremos ouvir, o conforto é o menos importante. Na cantata de Natal nós tínhamos 1000 pessoas aqui dentro, elas queriam ver a cantata, e desses 1000, 340 ficaram em pé o tempo inteiro. Por que é assim? Porque a gente queria ver, porque a gente quer, a gente persevera. Não importa o conforto, não importa o desconforto, o que importa é que temos um objetivo, e esse objetivo é que nos move. O objetivo do povo era ouvir a palavra, eles foram lá para isso, e enquanto eles estavam ouvindo a palavra, eles ficaram ali para isso, acomodados precariamente, mas eles ficaram ali para isso. A busca pelo conforto muitas vezes é inimiga do entendimento da palavra, porque ela vai colocando empecilhos para nós ouvirmos. Se não tivermos um ar-condicionado, se não tivermos um ventilador, se não tivermos um templo, se não tivermos um banco, e nos esquecemos que a maioria das nossas igrejas, elas foram fundadas mesmo, foi debaixo de pé de manga, de fundo de quintal. Quem estuda missões, e quem tem memória das coisas antigas, se lembra como que as coisas começaram de forma precária. Essa igreja começou de forma precária. A foto mais antiga que nós temos dessa igreja está exposta lá na entrada da casa administrativa. Tem um punhado de gente muito simples diante de um barracão, cercado de pé de milho, aqui na próxima praça Botafogo. Foi ali que começou essa igreja e a igreja irmã cristã evangélica que está logo ali adiante. Se os irmãos forem lá na igreja cristã evangélica, a mesma foto que nós exibimos como a foto mais antiga da nossa igreja, é também a foto mais antiga da igreja deles, porque começamos juntos. São nossos irmãos, sim, desde o começo. E então,
as coisas nem sempre são como a gente imagina. É ótimo ter conforto, mas é muito mais importante termos perseverança. Segundo, o texto mostra que eles tinham atenção. Eles estavam ali atentos. No final, a última frase do versículo 3: e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Eles prestavam atenção. Eles estavam predispostos a escutar a palavra de Deus. E o Salmo 1 diz que aquele que é bem-aventurado porque teme ao Senhor, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e também de noite. E Deus disse a Josué: medita nessa palavra dia e noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. E o versículo termina com a promessa: e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, verso 8. Eles tinham reverência. Olha o versículo 5. Observem comigo. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras não mandou ninguém ficar em pé. Esdras não chegou lá e... O povo se levantou por uma questão de reverência. Reverência, meus irmãos, não tem a ver com essa ideia presbiteriana de que reverência é silêncio. Reverência tem a ver com o conceito de respeito. Por que nós nos calamos na hora de ouvir o sermão? Porque respeitamos a palavra de Deus. E é falta de educação falar enquanto o outro está falando. Reverência tem a ver com zelar pelas coisas que pertencem a Deus, pelas coisas relativas ao culto de Deus. Tem coisas que nós usamos no culto que elas não fazem, elas não são elementos essenciais do culto. Por exemplo, o templo não é um elemento essencial do culto, ele é um elemento integrante do culto, já diziam os compositores da Confissão de Fé de Westminster. É ótimo ter um templo? É ótimo ter um templo. Mas se nós de repente tivermos uma tempestade daquelas amalucadas que de vez em quando acontecem por aí, e o nosso teto vira abaixo, como tem acontecido em algumas igrejas neopentecostais por esse Brasil afora, o culto deixará de acontecer porque nós não teremos provisoriamente um templo? Não, nós vamos fazer como fizemos quando este templo foi construído. Fomos todo mundo lá para o IP, e o IP foi o nosso templo por alguns anos, até que isso aqui estivesse pronto. E nós nos organizamos. Assim, reverência tem a ver exatamente com aquilo que é essencial para o culto. Um ambiente apropriado, a palavra pregada, a música que adora, ainda que não tenha instrumentos, ainda que o data show não funcione, o culto acontecerá, porque quem cultua somos nós, e não os instrumentos que nós usamos. Agora, com os instrumentos, fazemos um culto mais bonito, mais organizado, mais confortável. Mas o culto não deixa de acontecer se essas coisas não estão aqui. Agora, nós podemos ter todos esses instrumentos e não ter o culto, porque nossa atenção não é voltada para Deus. Nossa atenção é voltada para o vestido da última irmã que entrou pela porta. Nossa atenção é voltada para a linguagem do pregador, muito mais do que para o conteúdo dessa linguagem. A nossa atenção é voltada para as coisas do templo. Tem irmão que fica olhando quase com um microscópio para ver se tem uma teia de aranha em algum lugar. E essas coisas sim atrapalham o culto. Está todo mundo procurando, né? Pode até achar, mas isso não atrapalha o culto. Eu preguei lá em Piranopã, e havia uma aranha grandona assim, que era fiel membro da igreja. Ela morava lá numa tocinha da folha do coqueiro, lá no canto do templo provisório. Então, irmãos,
reverência. O povo se levantou porque o povo queria ouvir e respeitava a palavra. Por isso, quando o diácono pedir para você esperar um pouquinho para entrar, porque a palavra está sendo lida, respeite. Guarde o teu pé quando entrares na casa do Senhor. São recados bíblicos a respeito de reverência que nós precisamos acatar. O povo adorava e louvava a Deus, versículo 6, observem comigo. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu 2 vezes, amém, amém, e responderam com voz audível, porque o sinal aí é de exclamação. Eles disseram amém, e não amém. Então, quando o liturgo ou o pregador disser Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra, pode responder amém, e nunca como uma dúvida, mas como uma afirmação. Amém, amém, diz o verso 6. E eles levantaram as mãos. Tem presbiteriano que acha que isso é impossível no culto. E depois que eles levantaram as mãos, eles se inclinaram e adoraram. Outra coisa que alguns presbiterianos acham que é difícil, e esses bancos aqui realmente não nos ajudam a fazer isso, só quem está nas beiradas. Mas no meio do culto eles levantaram as mãos para bendizer a Deus, não para poder fazer coreografia. E eles se prostraram também para adorar o Senhor. Ele bendisse o nome de Deus com a sua oração, com uma declaração de louvor na presença de Deus. E é isso que nós fazemos. E o verso 8 diz que eles adoraram com entendimento da palavra. Observe o verso 8. Leram no livro, na lei de Deus, os levitas fizeram isso, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Os levitas ensinavam o povo e davam explicações a fim de que tudo ficasse claro. Os irmãos acham que todo o povo estava ouvindo o sermão de Esdras? Tinha milhares de pessoas ali. Então, o que provavelmente acontecia era que Esdras falava lá do púlpito, e os levitas estavam espalhados no meio do povo, e eles repetiam e explicavam para as pessoas o que Esdras tinha falado. Essa prática foi comum nos Estados Unidos no século 17, no século 18, quando começaram a acontecer aqueles reavivamentos, e milhares de pessoas vinham ouvir, por exemplo, George Whitefield pregar. 30 mil, 40 mil, 80 mil pessoas numa praça. Por mais que George Whitefield tivesse uma caixa torácica que era o dobro do tamanho da minha, ele não conseguia jogar a sua voz tão longe assim. Então o que eles faziam? Eles contratavam pastores auxiliares e os esparramavam no meio da multidão, de modo que eles ouviam o que Whitefield dizia e iam explicando para trás, e para trás, e para trás. Era assim que eles atingiam tantas pessoas ao mesmo tempo. E o texto diz que Esdras já fez uso disso, porque os levitas entraram no meio do povo e iam explicando a palavra para eles. Agora observem 2 palavras aqui no texto que são importantes para nós. Eles liam claramente e eles explicavam de forma que o povo pudesse entender. Esdras pregava sermão expositivo, gente. E eu não sei porque tem tanta gente que odeia a pregação expositiva, como a gente vê nessa cidade de Goiânia. Eu vou dizer só uma coisa ruim a respeito disso. Uma vez um pastor que estava em crise com a sua igreja, aqui na nossa cidade, me pediu que eu ensinasse ele a fazer sermão expositivo, porque a igreja reclamava dos seus sermões. E eu disse, tudo bem, nós teremos encontros semanais e nós vamos trabalhar isso. No meio do caminho ele foi visitado por um outro pastor e falou que tinha me pedido para auxiliá-lo nessa questão. Os irmãos sabem que eu sou professor de homilética no seminário. E esse pastor envenenou o projeto, dizendo, esses pastores que pregam sermão expositivo, as igrejas deles não crescem, porque eles não visitam ninguém. E eu fiquei pensando, qual foi a vez que eu não visitei ninguém?
E das 6 igrejas que eu pastoreei, com exceção de uma, qual foi a que não cresceu? E essa igreja que não cresceu na minha época, o próprio conselho chegou a mim e disse: pastor, o senhor não tem culpa, porque só nesse ano 30 jovens da nossa igreja mudaram para Goiânia, Séries, Anápolis e São Paulo para prestar vestibular. 30, com as suas famílias. Meus irmãos, as pessoas fogem de ter que explicar a palavra. Não, é importante. E aqui eu queria trazer uma palavra muito pessoal à primeira igreja de Goiânia. Essa igreja é comprometida com a exposição das Escrituras há 30 anos, pelo menos. Essa igreja é referência nacional no que diz respeito à exposição das Escrituras, sempre foi. Então lembre-se disso, quando de repente no seu coração você quiser mudar, porque todos os grandes avivamentos da história da igreja, sem exceção, todos sem exceção, começaram quando os pastores resolveram expor a palavra. E o mais antigo deles é esse aqui. Quem já leu aquele livro Revivamento na África do Sul, do Hélio Stengen, que conta aquela história maravilhosa, cheia de milagres maravilhosos de Deus, vai se lembrar que tudo aquilo começou quando o pastor resolveu expor, versículo por versículo, o livro de Atos na igreja de Mapumulo. Quem já leu o Pentecoste coreano, que narra a história do início do reavivamento presbiteriano na Coreia, do pastor William Blair, vai lembrar também que o avivamento na Coreia, onde hoje é a Coreia do Norte, na cidade de Pyongyang, tudo começou quando o pastor resolveu expor 1 João à igreja. Os grandes pregadores que nós temos no nosso século, aqueles os quais nós admiramos, todos sem exceção são excelentes expositores da palavra. Então o que é que vai produzir alegria no coração da igreja? O que vai produzir alegria é quando nós entendermos a palavra. E quando nós, entendendo a palavra, tivermos a condição de obedecê-la. E o texto diz que o povo ouvia atentamente as explicações que eram dadas da palavra de Deus. Meus irmãos, eu tenho 21 anos de experiência com exposição das Escrituras, e os meus primeiros 8 anos as pessoas diziam que eu não pregava, eu fazia estudo bíblico no púlpito. E eu tinha que dizer para elas: e daí? O que importa para mim não é a oratória, não é a homilética, não é a hermenêutica em si. O que importa para mim é se as pessoas estão entendendo a Bíblia. Porque é a Bíblia que muda os corações das pessoas. E a obrigação dos pastores da igreja, eu falo dos pastores todos, os presbíteros, os pastores, os obreiros da igreja, é que a igreja entenda a palavra, porque a igreja só terá alegria quando a palavra encher o seu coração. E é isso que aconteceu aqui com o povo começou a ouvir, o povo passou a entender a palavra, e eles entenderam porque ela foi explicada claramente, sem rodeios, sem invenções, com honestidade e fidelidade. E então o que aconteceu? O versículo 9 diz que eles começaram a chorar. Observem no texto. Neemias era o governador, Esdras era o sacerdote, e o povo lhe disseram: este dia é consagrado, disseram ao povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Chorava por quê? Porque eles estavam vendo o quanto eles estavam praticando errado, o quanto eles precisavam mudar, e o quanto a palavra de Deus, quando prestamos atenção no seu conteúdo verdadeiro, ela nos liberta, porque ela nos salva, ela nos santifica, ela nos muda, ela nos faz perceber quem Deus é. E é Deus que nós amamos e queremos servir. Então eles choram.
E Esdras e Neemias e os levitas começam a dizer: para de chorar, hoje não é dia de chorar não, hoje é dia de comer churrasco, carnes gordas, picanha, cupim na brasa. Hoje é dia de fazer festa. Se o seu vizinho tem pouco, chama ele para comer na sua casa, porque hoje é dia consagrado, hoje é dia em que Deus falou com a gente, hoje é dia que Deus se mostrou para nós, hoje é um dia que nós percebemos que a mudança vai começar. E Deus falou com eles. Quantas vezes você voltou para casa dizendo: Deus falou comigo hoje? Porque eu prestei atenção. E os levitas fizeram calar o povo, e a alegria foi renovada, porque o povo entendeu a mensagem e obedeceu. Eles limparam o nariz, enxugaram os olhos, foram no açougue, fizeram uma compra, e em toda a casa tinha cheiro de carne e bebida doce, suco de caju, suco de uva ou de morango, e vinho mesmo. Eles bebiam vinho. Mas qual foi a última vez que você fez um churrasco por causa de uma vitória espiritual? Às vezes eu sou convidado para churrasco na casa dos irmãos porque o filho passou no vestibular, porque é aniversário, porque comprou uma casa nova. Uma vez o irmão foi mostrar para mim o carro novo que ele tinha comprado, era uma uva o carro, a cor dele era cor de uva. Pastor, o senhor é o primeiro que eu vim mostrar o meu carro novo. E deixou o filho dele de 8 anos lá dentro do carro. Pastor, ele funciona, e ligou o carro. Deu um pulo para frente, o irmão desceu correndo a escada da casa pastoral e entrou na frente do carro para ver se segurava o carro andando. Mas veio mostrar. Agora, será que a gente poderia fazer como a dona Enedina? Dona Enedina foi avó do pastor Rosalvo, lá do setor Bueno. Dona Enedina, ela todo ano tinha um culto na casa dela. Era um culto de aniversário, como os outros. Mas tinha uma diferença. Era o culto de aniversário de conversão. Ela não fazia mais festa de aniversário do nascimento dela. Ela fazia festa de aniversário do dia em que ela entregou a vida para Jesus. Tinha festa, e era cheio, e ela sempre terminava cantando o hino: Jeová é a minha bandeira é o Senhor. Ela tinha 90 anos de idade, mas ela dizia: Deus mudou a minha vida, foi nesse dia. Quando seu filho fez a pública profissão de fé, você foi lá no BA pagar pizza para ele? Ô BA, pode me dar. Mas você foi lá no BA várias vezes por outros motivos. Israel é convidado, é incitado, é ensinado a comemorar as suas vitórias espirituais. O dia em que Deus falou com ele, o dia em que ficou claro que o povo tinha uma disposição diferente de servir a Deus, o dia em que a vida deles mudou, eles tinham uma nova resolução. É claro que muitos pecados continuavam acontecendo no meio do povo, mas a reforma estava acontecendo, e ela estava sendo boa, ela estava sendo a demonstração da graça de Deus renovada sobre o povo. Deus cumpriu a sua palavra: eu te castiguei na Babilônia, mas eu disse que ia te tirar de lá, e eu te tirei de lá. E da forma mais pacífica possível, por meio de um decreto do próprio rei. Então, o que é que Esdras diz para o povo? Hoje não é dia de chorar, hoje é dia de se alegrar. Por quê? Diz o verso 10: porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria que vem de Deus é que mostra a nossa força. A alegria que Deus dá para nós é que mostra a nossa força. O que é que faz de nós um povo diferente nessa terra? É de que nós conhecemos a Deus, e Ele habita em nós por meio do seu Espírito, e o fruto do Espírito é amor, alegria, paz.
no nosso coração. E eu quero terminar fazendo algumas aplicações. Primeira, observe no texto que nós teremos a alegria renovada na nossa igreja quando essa alegria for reflexo da nossa unidade. Então, onde temos que trabalhar? Na unidade da igreja. Quando olharmos para a primeira igreja presbiteriana de Goiânia e vimos uma igreja, encontraremos alegria. Unidade. E unidade é algo que vem de Deus. É em Deus que nós temos que buscá-la. Segundo, nós veremos a nossa alegria renovada se a perdemos, ou se ela esfriou, se decidirmos ouvir a palavra. O povo estava a manhã inteira na presença de Esdras com um único propósito: ouvir a palavra. Eu venho ao culto para adorar a Deus, e eu adoro a Deus quando eu canto a Ele, quando eu oro a Ele e quando eu ouço a palavra. Se eu não ouvir a palavra, não houve culto. Eu estava pregando uma vez para 1.500 pessoas em Uruaçu. Foi a primeira vez que eu preguei para tanta gente assim. E eu preguei porque o pregador daquela noite não foi numa igreja do Evangelho Quadrangular, era a semana da Bíblia e cada dia pregava um pastor de uma igreja diferente, numa igreja diferente. Eu já havia pregado na terça-feira na igreja batista, e o pregador do sábado, depois da carreata que fizemos pela cidade, não foi. E os pastores então fizeram um círculo e perguntaram assim: quem vai pregar? E eu disse: olha, eu sei que eu já preguei essa semana, mas se vocês quiserem eu prego. Então tá certo, eu sou eu prego. O culto começou às 6 da tarde, era 9:30 da noite e ainda não tinha me dado a palavra. Aí o pastor foi ao púlpito e disse: quem vai pregar essa noite é o pastor Hélio. E ele tem uma pregação assim, calminha, né? Olha só o presbiteriano aí. Na hora que ele falou isso, metade da igreja se levantou e começou a sair. Então eu fui ao púlpito e levantei a minha mão e disse: quem sair daqui agora não adorou a Deus. Porque culto é quando eu falo a Deus e quando Deus fala a mim. De modo que se você for embora, você está virando as costas para Deus. Metade voltou e sentou, outra metade foi embora. E aquele dia eu inventei de falar aleluia e glória a Deus, como todo pentecostal gosta, para mostrar para eles que o sermão do presbitério não é tão calminho assim. E foi uma bênção. Depois daquela vez, nunca mais eles ficaram com medo de me convidar para pregar. Irmãos, quando nós ouvimos a palavra, e se o pastor que estiver atrás do púlpito for fiel à palavra, as promessas irão acontecer, porque Deus não permitirá que a sua palavra volte vazia. E quantas vezes Deus abençoou até apesar do pregador? Porque Deus é fiel, e Ele te alegrará, porque a palavra habitará o seu coração. Terceira e última aplicação: a nossa alegria é renovada, e ela revela publicamente essa renovação quando nós resolvemos obedecer essa palavra. O povo ouviu a palavra, viu que estava longe dela e começou a chorar. Se quebrantou, havia arrependimento, havia dor, havia tristeza. Então mesmo o pastor diz: olha, hoje não é dia de chorar não, hoje é dia de alegrar-se. Até mesmo as nossas reações à palavra de Deus podem ser equivocadas. Eu ouço uma palavra que deve me alegrar, mas eu me entristeço. Eu ouço uma palavra que deve me entristecer e me torno irônico.
Eu ouço uma palavra que é para mim e eu jogo num passe de vôlei para o vizinho. Isso é para ele. Por que o fulano não está aqui hoje? É aquela coisa de sempre. Eu posso reagir indevidamente à palavra quando a entendo. Então o pastor disse: hoje não é dia de você, tendo entendido a palavra, chorar. Hoje é dia de você alegrar exatamente porque você entendeu a palavra. Meus irmãos, quantas vezes nós saímos do culto sem entender a palavra? Por infidelidade do pregador. Porque o irmão que estava sentado atrás conversou o culto inteiro e não deixou prestar atenção. Porque eu estava com uma dor nas costas e esse banco da primeira igreja multiplica essa dor. Essas coisas todas. Mas quantas vezes eu voltei para casa e às vezes irado com o pastor, porque eu entendi. A Bíblia diz: não se ire, agradeça. Não ao pastor, porque ele não fez mais que a obrigação dele de ser fiel, mas a Deus. Porque se você entendeu a palavra, é sinal de que Deus está agindo no seu coração. Isso é motivo de alegria todos os dias da nossa vida. E é por essa razão que eu creio que essa igreja precisa se alegrar, porque ela tem ouvido muito da palavra de Deus. Deus tem sido intensamente gracioso conosco por meio de quem tem pregado a palavra nesse púlpito. Eu não quero falar em causa própria, porque eu precisava pregar melhor, mas Deus tem sido bom com essa igreja. Vamos orar. Deus, nós não queremos chorar na tua presença, nós queremos rir, queremos abrir aquele sorriso que vai até as orelhas, porque a tua palavra tem sido explicada a nós com clareza e fidelidade. Deus, abençoa os pregadores que sobem a este púlpito, aqueles que nos conduzem nos grupos de estudo do meio de semana, os nossos professores da escola dominical que ensinam com zelo a palavra do Senhor. Ó Deus, alegra o nosso coração por isso, porque o Senhor tem sido gracioso para conosco e tem nos enviado a homens e mulheres que procuram ser fiéis e zelosos da tua palavra. Deus, nós queremos pedir em nome de Jesus que esse tempo não passe de nós, mas que o Senhor prolongue isso na vida da nossa igreja por muitos anos, a fim de que essa igreja seja capacitada, ó Deus, a ser instrumento útil na tua mão, para abençoar e não para amaldiçoar, para trazer a Cristo e não para afastar de Cristo, para ajudar as pessoas e não para atrapalhar as pessoas, para fortalecer os lares e não para enfraquecer os lares. Abençoa a tua igreja, Senhor, porque ela te pertence, ela está nas tuas mãos, o Senhor a ama e ela também te ama muito. Deus, renova a alegria do coração daquele e daquela que está entristecido. Abençoa, fortalece, enche do teu Santo Espírito cada coração aqui presente. Deus, renova a nossa alegria na tua presença, faz com que ela se torne vibrante. Abençoa, Senhor Deus, a alegria dos nossos jovens, que nas suas programações haja participação, haja bênção, haja fortalecimento. Abençoa, Senhor Deus, a alegria dos nossos homens, que eles sejam sempre dispostos a servir, a ser bênção e a ajudar. Abençoa, Senhor Deus, a disposição das nossas mulheres e das senhoras da igreja, que no seu coração tem aquela alegria radiante que sempre vemos no seu sorriso. Deus, abençoa as crianças da nossa igreja, que tudo o que fizermos por elas e para elas, possam levá-las a Cristo, e conhecendo a Cristo, elas conheçam a verdadeira alegria desde pequenas. Abençoa essa igreja como corpo de Cristo, de tal forma, Senhor Deus, que haja alegria em estar no meio dela, alegria que vimos no último dia 31, quando tantas pessoas estiveram aqui,
Alegria que vimos no dia da cantada de Natal, quando este templo ficou pequeno na tua presença. Alegria que vemos, Senhor Deus, quando essa igreja abre a mão para ofertar, como vimos o ano passado, nessa mesma época, quando 6 toneladas de víveres foram enviados daqui, para ajudar pessoas que precisavam, ó Deus. Isso traz alegria para nós. Renova a alegria dessa igreja como corpo, quando ela se compromete com missionários no estrangeiro e aqui mesmo no nosso país. Abençoa essa igreja, Senhor Deus, enquanto realidade financeira, não para ostentação e soberba, mas para o serviço do Teu nome, para a glória da Tua graça. E que todos aqueles que não confiam no Senhor aprendam a confiar, porque temos aqui um conselho que é fiel, é transparente e serve ao Senhor. Ajuda-nos a administrar tudo, Senhor Deus, para que o Senhor aprove e a igreja se alegre. Deus, nós nos encurvamos diante de Ti para reconhecer que Tu és grande, e levantamos as nossas mãos na Tua presença, para glorificar Jesus, o nosso Salvador. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo louvor, a Ele todo o nosso talento, todos os nossos dons, a Ele todas as nossas atividades, por Ele, por causa dEle, para Ele todas as coisas, todas as realidades, hoje, aqui, agora e sempre. Amém, amém, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos louvar a Deus com o hino 299. Povo de Deus, recebei do Senhor, que é gracioso, a sua bênção. E agora, irmãos, que a graça de Jesus, o Salvador, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão consoladora, que renova a alegria do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos nós, e sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Podemos assentar. Logo após o pós-núdio, algumas pastorais.
Damos as boas-vindas a todos os irmãos, especialmente a você que nos visita nesta manhã. Se alguém está nos visitando pela primeira vez, eu queria pedir a gentileza de que o irmão ou a irmã ficasse de pé para podermos presenteá-lo com uma lembrança de sua vinda até nós. Alguém? Ok. Aos irmãos que estavam em viagem, sejam todos bem-vindos. Que bom que estão de volta. Mas continuemos orando por aqueles que ainda estão saindo agora de férias ou que estão na estrada. Vamos pedir que Deus proteja. Os irmãos têm acompanhado pela televisão que na região sudeste as chuvas têm sido muito fortes e as estradas não são tão seguras. Vamos orar por nossos irmãos para que Deus os proteja, os guarde, tanto na ida quanto depois na volta do gozo de férias. Irmãos, eu tenho aqui alguns comunicados a fazer. Alguns dos pastores estão de férias, pastor Milton, pastor Erickson, pastor James, pastor Jenner deve sair essa semana, e nós temos precisado de auxílio daqueles que puderem nas congregações. O nosso irmão Pedro estará pregando hoje à noite na congregação de Trindade, e ele precisa da companhia de um músico para ajudar no louvor. Já conseguiu alguém, Pedro? Raig Júnior. Então, nós vamos precisar de hoje, vamos precisar domingo que vem, até que o irmão Lázaro volte de suas férias. Procure o Pedro, a fim de que ele possa te indicar a pessoa que estará pregando lá, a fim de que vocês possam ir juntos. Obrigado por isso. Nós tivemos essa semana 2 falecimentos. Faleceu em Brasília nossa irmã Marta Rochael, uma das fundadoras do Colégio IP. E ao contrário do que eu disse no e-mail que eu passei à igreja, a igreja foi representada no seu sepultamento. Então logo o reverendo Milton soube, ele entrou em contato com o pastor Luciano, e o pastor Luciano foi enviado a Brasília representando a nossa igreja lá. Também estavam lá nossa irmã Ruth e seu Heitor representando a nossa igreja. Nós enviamos um e-mail de condolências à Igreja Nacional, pedimos que fosse repassado à família em nome da primeira igreja. Faleceu também na quarta-feira o nosso irmão Rômulo Goulart. Rômulo era tesoureiro da congregação do balneário. Por causa de uma medicação que ele tomou por conta própria, ele teve complicações de diabetes e isso levou a óbito. Foi um dia de muita tristeza. O culto fúnebre lá no balneário Minha Ponte a igreja estava lotada. E vamos orar pela Neuza, sua esposa, seus filhos, o Herbert e a Letícia. Nós terminamos ontem a reunião ordinária do presbitério de Goiânia, e 2 decisões que foram tomadas, elas dizem respeito diretamente à primeira igreja. Foram aprovadas a organização de 2 das nossas congregações. A congregação do setor balneário Meia Ponte teve a sua organização aprovada para o mês de abril. Então até o mês de abril estamos em preparação para entregar ao presbitério a igreja do setor balneário Meia Ponte. Também o presbitério aprovou a organização da congregação do Jardim Goiás. E essa organização foi aprovada para o mês de setembro, a fim de a gente não ter 2 festas junto. E muito trabalho também para as equipes de organização. Isso é motivo de muita alegria para nós. A congregação do Jardim Goiás, ela está sendo organizada num tempo recorde, talvez das mais rápidas que o nosso presbitério organizou até hoje. É claro que ela não tem patrimônio, como o balneário Minha Ponte tem um bom patrimônio, mas isso Deus vai conduzir aquela igreja, e nós temos um compromisso sim de estarmos juntos com eles nessa organização. Tem sido o desejo do conselho que as igrejas que se organizem a partir da primeira igreja se juntem também à primeira igreja para ajudarmos uns aos outros a organizar as próximas, tanto no que diz respeito à compra de terrenos e construção de templos, como no que diz respeito à preparação e a levar essas igrejas à organização. Uma igreja que fez isso em São Paulo foi a igreja de Pinheiros. Ela organizou uma filha, as 2 se juntaram para organizar uma terceira, as 3 organizaram a quarta e formaram um presbitério. As 4 organizaram mais 12 e formaram um sínodo. E isso tudo num período de 10 anos. Nós queremos ter uma experiência semelhante aqui. E juntamente com o presbitério queremos fazer um pool de igrejas que se juntam sim
para organizar novas igrejas presbiterianas nessa cidade. E, para a glória de Deus, 2 igrejas vão ser entregues. E não vai parar não, porque a gente já está querendo abrir mais uma. Então vamos nos preparar. Deus vai abençoar o seu povo. Também foram aprovados mais 2 candidatos ao ministério pela nossa igreja. Foi aprovado o nosso irmão André Luiz Marques, filho da nossa irmã Conceição, que já está terminando o seu curso de bacharel em teologia nos Estados Unidos, e o presbitério então o entrevistou via internet e aprovou mesmo como candidato do presbitério, de modo que quando ele retornar no mês de maio, ele será examinado e será preparado para ser ordenado pastor do nosso presbitério aqui em Goiânia. Ele está sendo treinado para vir assumir a capelania do IP, uma vez que o nosso irmão Luciano Pires vai mudar o foco do seu ministério a partir do final do ano que vem. E também foi aprovado o nome do irmão Adair Batista, que é membro da nossa igreja, e o presbitério entrevistou. Ele já está cursando o seminário e agora ele passa a cursar com o aval do presbitério como um candidato da nossa igreja, enviado pela nossa igreja ao presbitério. No mais, a mesma comissão executiva que prestou serviço no ano de 2011 foi eleita, com exceção de um. Reverendo Hélio, que era o vice-presidente, saiu da CE, e Reverendo Rosalvo foi eleito o vice-presidente. Os outros foram reeleitos todos. E o nosso presbitério tem gozado de um tempo de relativo crescimento, de estabilidade financeira e de possibilidade de auxiliar igrejas menores. Isso tem sido um tempo bom para o nosso presbitério, pelo que nós louvamos a Deus. Nesses 11 anos que estamos aqui, a reunião de ontem foi a reunião mais tranquila que nós tivemos nos últimos anos do nosso presbitério. Tranquila no sentido de que não tivemos muitos assuntos polêmicos, e os que tivemos foram resolvidos rápido, porque o presbitério tinha condições de ajudar. Que bom, glória a Deus. E o último aviso que eu dou: nós cantamos agora há pouco um cântico baseado em Sofonias 3,17. Você já ouviu algum sermão em Sofonias? Se você nunca ouviu um sermão em Sofonias, às quartas-feiras, aqui na capela, nós estamos expondo o livro de Sofonias. Semana passada expusemos o capítulo 1, essa próxima quarta-feira será exposto o capítulo 2. Se você quiser adorar a Deus junto com a igreja, venha. Na quarta-feira estamos estudando Sofonias e o faremos durante todo o mês de janeiro. Que Deus dê a todos um domingo de paz, e aqueles que não receberam, um feliz ano novo na presença de Deus. Amém, irmãos. À noite será o pregador, reverendo Marcos Agripino, secretário executivo da PMT. Venha adorar a Deus.